Marquinhos da Nação Rubro-Negra! E aí, pessoal, feliz 2022. Hoje é dia 1º de janeiro do novo ano e hoje nós estamos estreando o canal Marquinhos da Nação. Então eu estou aqui hoje para fazer uma retrospectiva da dupla Fla-Flu junto com o meu camarada Marquinhos da Nação, que está estreando esse canal. Então, pessoal, aproveitem agora, já se inscrevam, deixem o like, ativa aí as notificações no sininho, tá certo? Participa, porque o Marquinhos é um cara que tem muito conteúdo de Flamengo, conhece muito de futebol, curte muito futebol e quer fazer essa comunicação com vocês, passar para vocês ao longo do ano aí tudo que ele pensa do futebol, do Flamengo, das movimentações, enfim. Então, nesse nosso vídeo de hoje, pessoal, a gente está começando esse trabalho do Marquinhos da Nação, né? E hoje nós vamos falar sobre a retrospectiva 2021 da dupla Fla-Flu. Então, com vocês, eu vou passar a bola agora para o nosso amigo Marquinhos da Nação e ele vai falar sobre como foi o ano de 2021 do Mengão. Fala aí, Marquinhos. Fala. O ano do Fla. O Fla começou jogando com sub-20 estaduais, ganhando o Carioca. Depois foi com o time principal ganhar o bicampeonato da Supercopa do Brasil. Ah, ganhou a Supercopa, né, cara? Bem lembrado isso aí, viu? Realmente. O Flamengo ganhou o Carioca e a Supercopa. Começou o ano com tudo, né? Beleza. Aí teve... no Fla teve altos e baixos. O Flamengo chegou a tentar subir, começou com um pé direito vencendo os 2 turnos diante do Palmeiras, mas depois, na metade do campeonato, o time ficou razoável, porque o time estava entre subidas e descidas. Aí, com a troca de direção, entrou Renato Gaúcho no lugar do Rogério Ceni. Aí o Flamengo melhorou um pouco, foi ficar entre o terceiro, quarto. De um modo geral, tu, Marquinhos, você gostou do trabalho do Rogério Ceni no Flamengo? O que você achou? O Rogério foi um ótimo treinador, ídolo da torcida do São Paulo, ajudou o Flamengo a ganhar o Brasileiro, mesmo perdendo para o São Paulo, mas conquistou o título. Aí deixou o time em queda depois que veio perder alguns jogos. Aí, para a entrada na metade, no mês de julho, com a entrada do Portaluppi, o Flamengo foi tentando subir para tentar ficar em segundo e tentar ver se vencia, conseguisse a tríplice coroa, mas não conseguiu, porque o Renato Gaúcho também deixou a desejar, porque vacilou, perdeu a Libertadores, Copa do Brasil e não conseguiu nada nesse ano. Então, o Fla, no ano passado... Um momento zoação. Eu acho que o Flamengo começou a perder o ano de 2021 naquele Fla-Flu, em que o Renato Gaúcho já era técnico, quando o Fluminense faz 3-1 e no final a torcida tricolor zoou, falou: Renato Gaúcho é tricolor. Ele ficou desestabilizado. Tu não acha que caiu mal aquela derrota ali pro Fluminense? Você acha que a partir dali o Renato Gaúcho ele perdeu a confiança em liderar o time do Flamengo? O que você acha? Teve zoações de torcida, chamando Portaluppi tricolor, mas Portaluppi era
ídolo das duas torcidas. Verdade, verdade. Ele jogou, teve passagem pelo Flamengo, Fluminense, Grêmio, em outros clubes. Ele era ídolo dessas torcidas, que foi campeão também pelo Grêmio nos anos anteriores. Em 2021 não conseguiu essa retranca, tentar títulos. Aí o Flamengo Acabou caindo, né? O Flamengo ficou com vice-campeonato e agora está com um novo técnico em 2022, com a chegada de Paulo Sousa. Vamos falar mais um pouquinho de 2022, um pouquinho mais para frente? Agora eu vou fazer a retrospectiva aqui do 2021 do Fluminense. Bom, o Fluminense começou o ano de 2021 já com o técnico Roger Machado. Após o final do ano de 2020, o Marcão ter feito uma reta final de brasileiro excelente, acima da expectativa de qualquer torcedor do Fluminense. Marcão conduziu bem, levou o time à 5ª posição do Brasileiro 2020. Mas a diretoria decidiu apostar no Roger Machado, que começa o trabalho em 2021, começa a ajeitar o time no Carioca, acha um jeito do Fluminense jogar com as peças que tinha. E o Fluminense fez um bom Carioca, ganhando clássicos contra o Flamengo, ganhando o clássico de Vasco. Então foi um bom Carioca. Inclusive, eu acho que o maior destaque do ano do Fluminense foi o aproveitamento em clássicos. Foi um aproveitamento de 74,1%, que não acontecia desde 1950. Sabia disso, Marquinhos? Desde 1950 o Fluminense não ia tão bem em clássico. Mas também parou por aí, né? Porque chega na final do Carioca já com um time muito cansado. Era um time que o elenco era um elenco curto, porque muitos jovens da base sem experiência, dificuldade de fazer o time render. E o Roger Machado com pouca criatividade, não inventava, não criava outras formas. Então o Flamengo rapidamente aprendeu o que precisaria fazer ali naqueles 2 jogos da final, falhas do Marcos Felipe nos jogos finais, apesar de ter feito um bom ano. Acho que um dos destaques do Fluminense em 2021 foi o Marcos Felipe, foi o goleiro. Falhou nos jogos da final, o Fluminense acabou perdendo o título mais uma vez para o Flamengo. Mas dali para frente fez uma Libertadores muito boa na primeira fase, acima da expectativa dos tricolores. Então o Kaique começou o ano brilhando, o Fred fazendo gol de tudo que é jeito, o Nenê também bem na Libertadores. Então o Fluminense começou bem a Libertadores, deu até aquela esperança que a gente ia chegar em fases mais agudas, avançar mais do que a gente conseguiu avançar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que mesmo tendo caído na Libertadores, fez uma boa Libertadores. Muito tempo que o Fluminense não jogava Libertadores, fez uma boa Libertadores, fez uma Libertadores correta. Mas aquela altura do campeonato ali já precisava realmente de uma mudança. O Roger Machado já estava com a tática dele cansada, os adversários já sabendo como marcar o Fluminense com extrema dificuldade de criar. O Fred muito isolado, passou a não render mais depois da saída do Kaique. Que também já tinha baixado um pouco ali a produtividade, né? Não estava mais jogando tão bem, brilhando tanto. Os adversários também já conheciam os dribles dele. O Fluminense acabou liberando ele mais cedo para a negociação lá do Chelsea. E o que aconteceu foi que novamente o Fluminense recorreu ao Marcão. Então o Marcão pega o time ali nessa saída do Roger Machado, não consegue evoluir no começo. O começo do trabalho foi um pouco truncado, deu o azar de enfrentar o Galo logo naquela fase ali de Copa do Brasil, então não avançou na Copa do Brasil também porque enfrentou um time muito forte. O Atlético Mineiro 2021, com o Hulk brilhando, foi um time realmente muito duro. Mas o Fluminense fez bons jogos e novamente na reta final do ano o Marcão conseguiu, principalmente com a ajuda da torcida. Eu acho que a reta final ali, quando volta a torcida para o estádio,
O Fluminense cresceu muito, empurrado pela sua torcida. Teve jogo contra o Sport que a vitória foi da torcida. Aquele 1-0, gol do David Braz aos 50 minutos. Quem fez aquele gol foi a torcida do Fluminense, não foi os jogadores. E a partir dali, o time entendeu a força da torcida, se conectou com a torcida e ganhou todos os jogos em casa, o que possibilitou novamente levar o Fluminense à Libertadores. Quase chegamos direto na fase de grupos. Foi por um gol, aquele último gol do Bragantino ali do Arthur, no apagar das luzes do jogo contra o Internacional, que tirou o Fluminense da fase de grupos e deixou o Fluminense na pré-Libertadores. Mas eu acho que no geral o ano ele não foi um ano brilhante para o Fluminense. O Fluminense foi melhor nos mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil do que no ano anterior, do que em 2020. Acho que avançou mais do que a torcida imaginava. Fez um carioca honesto e acabou perdendo para o Flamengo, que hoje em dia tem mais investimento, está com um time mais forte, e aí era o candidato natural ao título. Mas o Fluminense vem evoluindo. Eu acho que a gestão do Mário Bittencourt está sendo uma gestão que está colocando o Fluminense no eixo. O time começa a pagar salários, começa a contratar melhores jogadores, montar times mais competitivos. Então eu estou com bastante esperança para 2022. O que você acha, Marquinhos? O que vem por aí do Flamengo em 2022? O Flamengo está se encaixando, tentando montar um quebra-cabeça com um elenco que o Flá está tentando trazer na disputa aí que está na briga entre Palmeiras e o Galo para contratação do Felipe Coutinho. A diretoria do Flamengo já teve reuniões com a família do Coutinho para tentar trazer o jogador. O Flá já está tentando dar uma luva de 3 milhões, quase cerca de 19 milhões pelo jogador. Ainda quer trazer também o goleiro do Barça. O Neto, né? Cara, são boas contratações aí. O Flamengo chega de técnico novo, Paulo Souza, português Paulo Souza, que deixa de dirigir a seleção da Polônia para assumir o time do Flamengo. Então o Flamengo conseguiu uma contratação aí de um técnico de peso, né? E é isso, né, Marquinhos? Agora é esperar aí o decorrer do ano, né? Bom, no Fluminense eu acho que está se montando um time melhor do que foi em 2021. Acho que as contratações até agora... Felipe Melo, sinceramente, posso me arrepender aqui, que é má língua, mas não era um jogador que eu traria. Apesar de ter escutado aí de todas as torcidas por onde ele passou, que é um jogador extremamente comprometido e tal, mas pela idade, e eu acho que pela posição principalmente, o Fluminense está muito bem servido de volante, com André Martinelli. Eu não investiria na posição do Felipe Melo, e investiria com mais peso nas pontas, tentaria melhorar o nível das pontas do Fluminense e um centroavante de nível para revezar ali com o Fred. Então, eu acho que o William Bigode foi uma boa contratação, apesar da idade. Acho, sinceramente, o Pineda, que já está confirmado, eu não vi o futebol, só vi jogos dele no Barcelona de Guayaquil contra o Fluminense. Foram jogos que não teve um destaque absoluto do Pineda, então não dá para opinar, mas foram jogos dele ali honestos, justos para a posição. A tentativa de um meia, eu acho que já que está nessa indefinição, esse impasse aí pelo Natan, eu continuaria apostando no Ricardo Goulart, que é um jogador de extrema qualidade, que ele não é um meia, ele é um atacante, um segundo atacante. É um jogador que seria ótimo para jogar ali por trás do Fred, e nos dias que o Fred não tivesse à disposição, ele poderia ser o 9. Então acho que não necessitaria da contratação do Cano ou outro centroavante. Eu ficaria usando o Ricardo Goulart como meia de armação e, na ausência do Fred, empurraria ele para a posição de centroavante, que ele também faz muito bem.
Então eu acho que a gestão do Mário está saneando o Fluminense. Vão ser alguns anos aí de dificuldade, mas a cada ano a gente vê melhoria. A chegada do Abel é um treinador de peso, mas eu acho que o Marcão já merecia pegar o time no início do ano e ter uma temporada inteira, porque o Marcão livrou o Fluminense do rebaixamento de 2019 com um ótimo aproveitamento na reta final do Brasileiro. Pegou o trabalho do Odair Hellmann, que já estava em declínio, e reinventou o Fluminense, melhorou a forma de jogo do Fluminense. E novamente esse ano, depois da saída do Roger, o Marcão faz uma reta final de segundo turno boa. É um técnico que tem a evoluir, tem experiência ainda para ganhar, mas eu acho que experiência ele só ganha se ele for testado, se ele for rodado. Então eu iria para a Libertadores com o Marcão, o grupo gosta muito dele, entende o método dele. Eu iria para a Libertadores com o Marcão. Mas é isso aí, eu acho que a perspectiva de 2022 do Fluminense é boa, é melhor do que 2021. Acho que a gente pode avançar mais, acho que a gente passa fácil na pré-Libertadores, acho que a gente vai bem na Libertadores, na fase de grupo e chega em fases mais agudas. Vamos disputar com mais força a Copa do Brasil pelo elenco que está sendo montado. Vamos disputar com mais força o estadual, que eu acho que o Fluminense vai passar por uma montagem, o Flamengo é um time mais pronto, mas na hora da final pode ser que aquele fator da camisa, do clássico ninguém é favorito, pode ser que chegue uma hora aí numa dessas finais, apesar do maior investimento do Flamengo, o Fluminense possa levar o estadual. Eu acho que esses são os dois candidatos, não vejo força no Botafogo e no Vasco para competir. E é isso, então 2022 aí que eu vejo para o Fluminense aí com a perspectiva melhor. Pessoal, então vou deixando aqui meu abraço, agradecer, cara, prestigie o trabalho desse cara aqui, Marquinhos da Nação, é rubro-negro, é flamenguista, entende muito de futebol, pesquisa sobre futebol internacional, sobre terceira e segunda divisão do brasileiro, ele está sempre antenado no que acontece. Então acompanhe o trabalho dele, curte aqui o canal, divulga. Se você gostou do vídeo, manda para os seus amigos, faz a divulgação para as pessoas se inscreverem no canal do Marquinhos da Nação. Marquinhos, dá o teu recado final aí, cara. Marquinhos da Nação tá mandando o recado. Fla-Flu é o Ai Jesus. É o Ai Jesus. Valeu, galera. Aquele abraço. Canta nação!